Fala aí, galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, vai até chegar mais para cá. Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 20 da nossa apostila, onde nós vamos estar falando sobre a questão política da judaico-palestina, tá? Que nós temos no capítulo 20, vamos falar um pouco sobre a guerra, né? O conflito dos judeus e dos palestinos, que até o dia de hoje nós temos reflexão, beleza? Eita ferro! O reflexo, né? Nós vemos desses problemas até os dias de hoje, tá bom? Então, olha só, é comum nós ligarmos o nosso televisor, a televisão, a internet e nos depararmos constantemente com alguma notícia sobre ataques, bombardeios e outros tipos de conflitos lá na região, tá? Na região do Oriente Médio. Chegamos até a pensar que a paz entre esses povos poderiam aí, que ali habitavam, né, na verdade, era impossível, tá? Mas dois personagens estão no centro dessas grandes desavenças, né, que é Israel e também a Palestina. A rivalidade deles é milenar, tá? Sendo narrada desde os tempos bíblicos e também atravessando muitos séculos, tá? Diversas autoridades do mundo inteiro já se empenharam em tentar ajudar, intermediar, criar, costurar acordos entre esses grupos, mas é um problema que se arrasta até os dias de hoje, tá? No período histórico denominado aí de Idade Antiga, no sexto ano, o Império Romano ele dominou aí uma extensa e vasto território, tá, do continente europeu e também a região conhecida como Oriente Médio, que se estendia desde o mar Mediterrâneo até a Índia, e também foi atingido aí pelo expansionismo romano. Essa área do Oriente Médio também, tá? Principalmente a parte mais ali próximo da Palestina. Mas uma das províncias dessa região se negava a se submeter ao poder dos romanos, ao poder do Império, dando início a uma rebelião que mudaria a história dos povos envolvidos, que são os povos dali, né? A Judéia era dominada pelo poder dos romanos, conhecidos por ser o berço aí do cristianismo, o local do nascimento de Jesus Cristo, né? A província liderou aí uma rebelião contra o domínio dos romanos, uma rebelião gigantesca, o que aí desencadeou numa forte repressão contra os habitantes dessa região, tá? O que nós chamamos de diáspora, né? Na verdade, vamos lá. A rebelião dos judeus contra o domínio do Império Romano desencadeou uma invasão liderada aí pelo general Tito no ano de 70 depois de Cristo, com grande violência. Os invasores provocaram a destruição dos templos judaicos e também a expulsão do povo para outras regiões da Ásia e também da Europa e norte da África, tá? O episódio ficou conhecido como diáspora e foi responsável pela segunda dispersão do povo judeu. A primeira ocorreu lá com o rei Nabucodonosor, isso aí lá na história antiga que nós também já estudamos, tá? Ele destruiu Jerusalém e aí houve a primeira. Essa já é a segunda, tá? A segunda diáspora, ela chegou ao fim com a expulsão dos habitantes da Judéia. Os romanos, não satisfeitos com o fato, né, com esse fato de passarem a perseguir os judeus e também combater a religião judaica, que se baseava aí no culto a um único Deus, coisa que para os judeus, para os romanos era diferente, porque os romanos eles eram politeístas, tá? A perseguição contra esse povo foi intensificada no século IV, quando ocorreu aí a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Os judeus eles foram acusados por assassinar Jesus, o que levou aí à marginalização deles e também à exclusão dentro do continente europeu. Historicamente, os judeus sofreram perseguição em diversos períodos da história, cabendo lembrar que na primeira década do século XX,
o chefe aí da nação alemã, o Adolf Hitler, né, ele implantou uma grande caçada e a matança dos judeus no que nós conhecemos como Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial. Tá? A dispersão dos judeus em várias regiões do mundo fez com que eles se tornassem um povo mais cosmopolita, um povo mais urbano, que influenciou também e absorveu costumes e práticas culturais de diversos outros grupos e lugares do mundo inteiro. Tá? Apesar de se estabelecerem em outras localidades, os judeus nunca abandonaram o desejo de voltar para o seu território. No século XX, eles iniciaram uma intensa onda migratória para a Palestina, o que através, né, de uma sucessão de fatos, gerava a necessidade da criação de um Estado judaico. O plano de reunir os judeus em um Estado único, né, de Israel, um Estado centralizado de Israel, vem desde o século XIX. Essa intenção ficou conhecida como sionismo. Sionismo, né, que é um movimento aí dos judeus, mesmo nacionalista, né, dos judeus. A expressão, né, ela deriva aí da palavra Sião, nome que é dado à localidade nos arredores de Jerusalém. Então, por isso o nome sionismo, um movimento nacionalista de volta para sua terra natal. Tá? E aí, a criação do Estado de Israel, que abrangia aí a população judaica, se esbarrava na resistência dos árabes que ali estavam presentes e fixos desde o século VII. Tá? Os acordos para a divisão do território entre palestinos, árabes, os palestinos que eram árabes, né, e os judeus, intensificou muito a discórdia entre os povos, que já era antiga desde as questões religiosas iniciais. Tá? Com o conflito da Primeira Guerra Mundial, os britânicos passaram a dominar a região da Palestina e, juntamente com os países aliados, demonstraram aí permanecer favoráveis à criação de um Estado judaico. O controle da Palestina, por meio aí dos britânicos, motivou a migração dos judeus para lá. A intensa migração desagradou aí vários árabes, dando início a uma série de conflitos envolvendo os dois povos. Com a perseguição sofrida pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e as barbáries, né, cometidas contra o povo nos campos de concentração e extermínio de Adolf Hitler, né, a ONU ela determinou a divisão do território para criar dois estados independentes, o Estado de Israel e o Estado palestino. Né? A medida visava, além de outros fatores, se desculparem historicamente com o povo judeu. A divisão do território palestino foi mal recebida pelos habitantes e pelos povos árabes vizinhos à Palestina. A reação negativa desses povos aí à criação do Estado de Israel dentro do território árabe desencadeou aí diversos conflitos que se estendem na verdade até o dia de hoje. Entre as razões, né, dos desentendimentos estão aí disputas territoriais consideradas de territórios, na verdade, considerados sagrados até os dias de hoje. O episódio resultou na Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou com a vitória de Israel. Israel conta com a ajuda e apoio dos Estados Unidos na resolução das divergências com os árabes. Com o fim da Primeira Guerra entre os judeus e os árabes, muitos palestinos abandonaram suas casas e foram viver nas regiões controladas, nas regiões que não eram controladas pelos judeus, né, pelos israelitas. O episódio ele resultou no crescimento do número de refugiados palestinos nos territórios dos países vizinhos árabes. Tá? Para tentar solucionar a questão da Palestina, em 1964, foi criada a OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina. A OLP foi liderada aí por Yasser Arafat e tinha como objetivo a luta e a afirmação da soberania palestina. Arafat ele se tornou o primeiro líder dos palestinos na luta contra o Estado de Israel. Diversos acordos, como o Acordo Oslo, né, foram assinados na tentativa aí de estabelecer a paz no Oriente Médio, mas
Apesar dos esforços, dos esforços, os conflitos ainda continuaram, deixando o território estável, tornando a região um barril de pólvora, prestes a explodir. Beleza? Sobre o capítulo 20, né, falando um pouco sobre a questão judaico-palestina, tá? Nós acabamos de falar um pouco sobre esse conflito, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, aqui no final vem falando até sobre o muro na Cisjordânia, né? Eu tive lá nesse local, né, faz algum tempo, mas eu estudei lá também. Então eu compreendi algumas coisas, eu vi algumas coisas lá. E eles ainda há uma disputa, né, por território muito grande mesmo. Beleza? Então, falando aqui, nós vamos falar um pouco sobre o nosso projetão, beleza? Vou falar um pouco com vocês sobre o projetão, vou pedir para que vocês primeiro, né, na verdade, quando nós falamos do projetão, é importante nós lembrarmos aqui que todos os vídeos que vão ser feitos, né, para a galera poder apresentar o trabalho, é importante que esses vídeos tenham sim, tá, sejam feitos com o uniforme da escola, tá? Vocês precisam estar uniformizados para fazer qualquer vídeo para a escola, beleza? Então eu vou estar abrindo aqui a atividade, né, o resumo aí de alguns exemplos que eu quero dar para vocês, tá? Eu até citei aqui algumas sugestões, na verdade, que vocês podem estar fazendo. Eu coloquei e separei aqui, queria mostrar para vocês, tá? Mas apesar que vocês vão receber esse papel em casa, falando sobre tudo sobre o nosso projeto, beleza? O tema do projeto é Caldas de Bem com a Vida, tá? E a abordagem do nono ano aqui agora, o subtema, né, é Novas Tribos, beleza? Então eu peguei aqui um exemplo aí de sugestão, né? Eu coloquei aqui, ó, o status social, né, corresponde à posição de cada grupo ocupa na dinâmica social. A diferenciação geralmente implica em algum grau de hierarquia e mesmo que se dê origem social, impacta a origem econômica, né, e jurídica, tudo influenciando mutuamente. Essa construção histórica muda ao longo do tempo, tá? Aí eu fiz aqui o resuminho, tá? Faça uma pesquisa, né? Eu colocando aqui para vocês uma sugestão de trabalho, é fazer uma pesquisa sobre as redes sociais, né? Como surgiram as redes sociais, respondendo também algumas das questões abaixo. Então, você vai fazer uma pesquisa de como surgiu a rede social, mas você vai responder, vai escolher aí entre 2 ou 3 questões dessa daqui, né, para você estar respondendo dentro do seu trabalho, tá? Para que servem os processos de evolução, para que servem as redes sociais, né, e o processo de evolução nos dias atuais. Então, nós temos lá várias redes sociais que surgiram, bate-papo e tal, e vocês podem dar um exemplo aí, do Facebook, Twitter, né, que estão atuais, mas você pode falar também do Orkut, né, do sala de bate-papo lá do UOL, né, que começou lá daquela época, já faz um tempinho já, né, na época aí de quando eu era mais moleque, né. Vocês podem fazer essa pesquisa também. Uma outra sugestão: quais as redes sociais seus familiares utilizam nesse momento de distanciamento social? Você pode falar sobre essa rede social. Quais mudanças ocorreram em sua comunicação diária? Grupos de jogos eletrônicos, você faz parte de algum? Qual? Explique. Você pode descrever isso no seu trabalho, no seu vídeo, tá? É bem rica as possibilidades que eu disponibilizei também para vocês de sugestão, tá? Quais são os principais problemas encontrados durante o isolamento social? Como se prevenir de ataques na rede? Enfim, coisas que algumas perguntas que você pode estar utilizando para fazer aí essa pesquisa. Então, você pode pesquisar a rede social e falar como surgiram e responder aí também essas perguntas dentro do seu trabalho, beleza?
Lembrando, tem que estar uniformizado e qualquer dúvida que vocês vão ter, coloquem aí nos comentários para que eu possa estar tirando dúvidas e tal. Tá beleza? Galera, olha, eu espero poder ter ajudado vocês. Então, desde já, fiquem com Deus e tchau.